Olá, bem-vindo ao Fixamos, eu sou a Vlange e esse vídeo é para você que tem uma ideia para escrever um livro ou já até começou a escrever esse livro, mas não tem certeza se você está num rumo bom, se você está no caminho que realmente vai te levar a ter uma obra boa. É claro que a qualidade literária ela tem sim sua carga subjetiva, né? Então não tem como eu dizer, ah não, sua ideia tá boa, sua ideia não tá boa. Mas eu trouxe aqui 11 perguntas para você se questionar de acordo com o seu projeto, com a sua ideia. E a partir dessas questões você vai refletir e entender um pouco melhor o que você ainda precisa desenvolver melhor no seu livro e onde que a sua ideia realmente já está bem desenvolvida. Então acho que quanto mais questões dessas você conseguir responder, mais probabilidade existe de que você realmente esteja num rumo legal. Então a primeira pergunta, ela é bem básica. Sobre o que é meu livro? Sobre o que é seu livro? Se você não sabe responder essa questão de um jeito, vamos dizer, conciso, se você tem dificuldade para dizer para alguém sobre o que é o seu livro, né? Então provavelmente é porque isso ainda não está claro para você mesmo. E se você mesmo não tem muita certeza sobre o que é o seu livro, pode ser que você ainda precise amadurecer um pouco essa ideia ou os temas que você quer tratar. E as próximas perguntas, elas ajudam a pensar nessa primeira, né? Então, a segunda pergunta é: quais são ou qual é o protagonista do seu livro? Toda narrativa tem personagens. Esse é um dos elementos básicos da narrativa, o personagem. E o personagem principal ali na obra que é o protagonista, aquele que vai ter as ações principais da história, é aquele que vai, muitas vezes, ser o ponto de vista pelo qual o leitor vai acompanhar a história. Então é importante você ter clareza de quem é o seu protagonista ou quais são os seus protagonistas, se for mais de um. E se você ainda está no iniciozinho ali da ideia e ainda não decidiu quem vai ser o protagonista, eu tenho um vídeo que pode te ajudar com isso. Eu vou botar ele aqui nos cards e depois de ver esse aqui, você vai lá ver ele. A terceira pergunta tem a ver também com o protagonista. O que o meu protagonista quer? Qual é o desejo, qual é a vontade, qual é o objetivo que esse protagonista vai perseguir? Uma narrativa, ela acontece, os fatos se desenrolam porque alguém quer alguma coisa. Então, por exemplo, num conto de fadas como a Chapeuzinho Vermelho, a Chapeuzinho ela quer chegar na casa da avó para entregar os doces. Pode ser que num livro que aborde um período de tempo maior, por exemplo, um romance de formação que mostra a vida do personagem, do protagonista, desde a infância até a velhice ou até a morte. Pode ser que num livro assim, essa pergunta, o que o personagem quer, ela tenha múltiplas respostas, né? Num momento ele quer uma coisa, no outro momento ele quer outra coisa. Mas a questão é que saber o que o protagonista quer é um passo importante assim para você conseguir definir, delinear melhor o que é aquela sua história, o que é aquele livro que você quer escrever, né? Isso vai te ajudar a ter um resultado positivo com esse livro em relação à qualidade literária, né? A quarta questão é: por que o seu personagem quer aquilo que ele quer? É uma coisa, assim, muito importante a gente pensar nas motivações dos personagens. Principalmente porque o que o personagem quer geralmente é algo difícil de se conseguir. E ele vai assumir riscos para poder conseguir aquilo. Então, por que ele está assumindo esses riscos, sabe? Por que ele está se arriscando tanto para conseguir aquilo? Qual é a grande vantagem que aquele objetivo vai trazer para esse protagonista que justifica ele se arriscar desse jeito? Então, a motivação do personagem pode estar ligada à sobrevivência, né? Ele precisa fazer isso, precisa alcançar o objetivo para poder sobreviver, ou para poder salvar alguém da morte, ou salvar o mundo de ser destruído, enfim. Pode ser algo, vamos dizer, menos dramático também, como, por exemplo, uma personagem, ele quer realizar esse objetivo com a motivação de se redimir de algum erro. Então, ele cometeu um erro e para buscar redenção, ele vai ter algum objetivo. Quem lembra do Avatar, a lenda de Aang, o príncipe Zuko, ele precisa o quê? Capturar o Avatar, o objetivo dele, para recuperar a honra dele, é a motivação dele. E a motivação do personagem pode também ser algo assim mais simples. Então, por exemplo, ele quer realizar esse objetivo para poder se sentir feliz,
sabe? Para poder se sentir livre. Ou seja, ele não necessariamente perdeu alguma coisa e quer recuperar, mas ele quer adicionar alguma coisa à vida dele, né? Uma motivação também muito comum em histórias de romance, conquistar fulano. Então, por exemplo, eu preciso ganhar um jogo de futebol para conseguir conquistar a pessoa que eu amo, que é um torcedor de futebol, sei lá. Enfim, podem ser várias motivações possíveis, aí você pensa de acordo com a sua história, né? A quinta pergunta é: o que impede esse protagonista de conseguir o que ele quer? Então, se você já sabe quem é o seu protagonista, o que ele quer, por que ele quer isso, agora você tem que pensar no que impede ele de conseguir, porque se nada impedir, não existe história, né? Meu objetivo é comprar um pão, aí eu vou na padaria e compro um pão. Isso não é uma história. Quando a gente pensa num livro, numa narrativa, né, o que a gente pode chamar de narrativa dramática, que seria esse tipo de narrativa que a gente lê nesses livros todos, sabe? Esse tipo de narrativa precisa ter um conflito. E o conflito, como eu já falei milhões de vezes aqui no canal, ele se dá quando você tem o personagem com um objetivo e você tem um obstáculo, você tem uma força antagônica indo contra a direção desse objetivo. Então, o que impede o seu personagem de conseguir o que ele quer? É a família dele que impede? É o preconceito que existe no mundo que impede? São as condições climáticas ou, enfim, condições naturais do ambiente em que ele está que impede? É outro personagem que impede? É algum traço de personalidade do próprio protagonista que impede? Então, assim, várias coisas podem servir de obstáculo na história e o importante é você ter noção de quais são os obstáculos da sua história, você ter clareza de quais são. Porque se você escreve uma história sem ter essa clareza, sem ter essa consciência, talvez você não consiga desenvolver bem esse conflito, né, que a história demanda. Então essa também é uma pergunta muito importante para você refletir. E a sexta questão é: qual é o final do meu livro? Então, assim, tem gente que consegue escrever sem saber o final, vai inventando o que vai acontecer a seguir enquanto escreve e só vai descobrir o final quando já está chegando lá. Eu não consigo fazer isso. Eu acho que se você é um escritor iniciante, se você nunca escreveu um livro completo, é mais fácil você escrever já sabendo o que vai acontecer no final, já pensando nisso antecipadamente. Então, você pode fazer uma escaleta ali para o seu livro. O que seria uma escaleta? É você fazer um resumo mesmo do seu livro, aí você pode fazer um resumo como você quiser, com a quantidade de detalhes que você quiser, mas eu acho importante fazer isso para você saber qual é a trajetória ali do seu livro. Então eu sei que o personagem vai começar conhecendo a fulaninha, se apaixonando, e aí ele vai descobrir que a fulaninha só gosta de jogadores de futebol, aí ele vai decidir virar um jogador de futebol, aí ele vai treinar e vai enfrentar essas coisas aqui e tal. No final, ele vai conseguir se tornar um grande jogador de futebol e vai conseguir conquistar a fulaninha. Então, assim, você tem um resumo, bem resumido nesse caso, né, mas é só um exemplo. E nesse resumo, você tem o final da história, que é o mais importante do resumo, chegar nesse final. Mesmo que depois você acabe mudando, eu acho que durante o processo de escrita é importante você ter ele ali claro na sua mente para você perseguir aquilo. E pode acreditar que isso vai facilitar o seu processo e te ajudar a ter um bom resultado ali quando você terminar seu livro. A sétima questão é: estou narrando do melhor jeito possível? Quando a gente pensa numa narrativa, a gente vai ter a história, mas a gente também vai ter o modo como essa história é apresentada. E acho que uma das coisas mais importantes em relação a essa apresentação é o jeito como você vai narrar aquela história. Então, qual tipo de narrador você vai usar, qual personagem está narrando, ou se é uma narração em terceira pessoa, qual é a voz do narrador, se é um narrador mais irônico, se é um narrador com muitos floreios, em que nível esse narrador consegue saber o que os personagens estão pensando ou sentindo e quais personagens ele vai acessar, né, a quais mentes ali da história ele vai ter acesso. E se você não sabe muito bem responder como é seu narrador, isso pode significar que você não pensou muito sobre essa questão. Só que essa é uma questão importante, porque às vezes, por exemplo, você pode ter uma história que os acontecimentos ali são cômicos, são engraçados, você criou ali um enredo divertido, só que o jeito como você está narrando acaba
ficando tudo sério, aí o leitor vai ler aquilo e não vai entender se você realmente está levando aquilo a sério ou se você está levando como piada. Então, assim, a narração, se você não pensar muito nessa questão da narração, você pode acabar deixando a sua história muito fora de tom e vai causar uma estranheza no leitor, né? Então eu tenho um vídeo, que eu vou botar aqui nos cards, que é só sobre narração, né? Questões sobre narração para você pensar na hora de escrever seu livro. A 8ª questão é: qual é a experiência emocional que o leitor vai ter lendo meu livro? Aí, de novo, vamos voltar para essa questão que eu falei no tópico anterior, de você querer escrever um livro engraçado. Quando você tem a ideia para um livro e pensa, esse vai ser um livro engraçado, você já sabe qual é a expectativa que você tem em relação à emoção do leitor. O leitor vai ter uma experiência de se divertir, vai ser um entretenimento, vai ser um humor, né? Vai ser uma coisa que vai deixar o leitor feliz e entretido. Mas pode ser que, eu tô escrevendo um livro triste, eu quero que o leitor leia isso e fique triste, sabe? Nem que seja numa determinada cena específica. Então, se você sabe o que você espera, né? Qual é a reação emocional que você espera, você vai escrever de modo a criar esse tom, usando metáforas ou usando um vocabulário, usando, enfim, as ferramentas que você tiver disponíveis para criar esse tom, para criar esse clima. Então, por isso que é importante você refletir sobre isso, né? Qual é a experiência emocional que você quer que o leitor tenha? A 9ª questão é: o que eu quero dizer com o meu livro? Então, se você tem uma ideia para uma história, mas você não sabe exatamente o que você quer dizer com essa ideia, o que você quer transmitir, isso pode ser um sinal de que você ainda precisa amadurecer essa ideia. E assim, falando por experiência própria, e eu sei que algumas pessoas podem ter uma experiência parecida com a minha, às vezes a gente demora tanto para realmente amadurecer essa questão de o que eu quero dizer, que você pode escrever um livro inteiro e só depois de escrever tudo você vai entender realmente o que você quer dizer. E aí você provavelmente vai pegar e na hora de revisar esse livro, de editar esse livro, você vai tornar mais clara aquela mensagem que você quer passar ou aquela tese que você quer defender. Porque é bom lembrar que quando você escreve um livro do início ao fim e você bota o ponto final, aquilo é a primeira versão do livro, é o primeiro rascunho, não é a versão final. O livro ele passa por várias edições, por várias revisões, primeiramente do próprio autor. Então, você, quando está escrevendo seu livro, você não precisa ter todas as soluções, vamos dizer assim, você não precisa ter todas as soluções na primeira versão. Mas é bom que você tenha essas soluções, pelo menos quando você estiver ali numa versão que você julgue suficiente para, por exemplo, mandar para uma editora ou para autopublicar, né? Colocar aquilo para o mundo. Então, essa questão especificamente não é, na minha opinião, uma questão que você precisa saber a resposta durante o processo, durante o início do processo, né, de escrita. Eu acho que você pode ter essa resposta depois, mas é importante você ter essa resposta em algum momento, enquanto o livro ainda está ali nas suas mãos, antes de você botar esse livro para jogo. A 10ª questão é: qual é o público-alvo do meu livro? O público-alvo é importante porque quando você está escrevendo, você não está escrevendo para todo mundo. Se você tenta escrever para todo mundo, o seu livro provavelmente não vai ficar tão bom mesmo, porque assim, que linguagem você vai usar para se comunicar ao mesmo tempo com crianças, adolescentes, adultos, idosos? Que história você vai criar que vai agradar a todos os públicos, de todos os nichos? O leitor de ficção científica e o leitor de romance erótico e o leitor de livro de suspense e o leitor de Clarice Lispector. Então, assim, é meio utópico você pensar que vai conseguir agradar todos os leitores ao mesmo tempo com o seu livro. Então, acho importante você pensar para quem você quer escrever, para que tipo de leitor, sabe? Dentro de que gênero? Se você pensa numa perspectiva de escrever literatura de gênero, ou então, para que idade você quer escrever? Você quer escrever para adolescentes? Você quer escrever para adultos? Ou então, para que nicho você quer escrever? Você quer escrever para geeks, nerds, né? Ou você quer escrever
para pessoas que fumam charuto, bebem vinho e leem Bukowski. Piadas à parte, tá bom, gente? Mas é isso, você pensar no público que você quer alcançar é importante para você ter uma noção de como você vai escrever aquilo, né? E é claro, eu acho que antes de você pensar no público, você tem que pensar no que você gosta de escrever, no que você quer escrever. E aí sim você pensa, isso que eu quero escrever, ele cabe em que público? Então, por exemplo, eu quero escrever uma história que se passe num colégio. Uma história que se passa num colégio, normalmente ela vai alcançar um público adolescente. Então, você sabe que seu público-alvo é o público adolescente. E aí, sabendo que seu público-alvo é o público adolescente, você vai saber se você está usando uma linguagem adequada a esse público, né? Uma linguagem que as pessoas vão se conectar. Você vai saber que tipo de referência, por exemplo, você vai colocar. Então, é esse tipo de coisa. Não é moldar a sua literatura de acordo com algum público específico, mas sim entender com qual público a sua literatura dialoga. E não achar que você vai conseguir dialogar no mesmo nível com todos os públicos possíveis, porque isso não vai acontecer. E a 11ª questão, e a última aqui nesse vídeo, é: qual é o lugar do meu livro no mercado? E assim, essa é uma questão que tem a ver também com o público-alvo, né? Mas além do público-alvo, meio que existe uma coisa assim no meio literário, que é uma divisão entre, assim, em termos que se usam no mercado. Uma literatura comercial e uma alta literatura, uma ficção literária. E eu sou uma pessoa que problematiza essas categorias, né? Eu escrevi uma dissertação inteira problematizando isso, mas é algo que, de fato, acontece no mercado. Alguns setores dentro do campo literário, eles abarcam essa visão e realmente colocam os livros, né, em lugares diferentes de acordo com essa divisão. Então, por exemplo, se você for pegar livros ganhadores de prêmios literários, você não vai encontrar um romance erótico lá. Muito dificilmente você vai encontrar um livro adolescente lá, nos prêmios mais tradicionais, né? E ao mesmo tempo, se você for olhar os livros mais vendidos do Brasil, você muitas vezes vai encontrar livros diferentes dos que você encontra nessas listas de prêmios literários. Claro, existem livros, por exemplo, O Irmão Alemão do Chico Buarque ou qualquer outro livro do Chico Buarque, eles estão tanto nesse campo da alta literatura, nesse campo dos livros que ganham prêmio, quanto tá nos livros mais vendidos. Porque, assim, tudo que o Chico Buarque faz é popular, porque ele é o Chico Buarque, ele é muito conhecido. Mas se você pega um Bernardo Carvalho, ele é um cara que ele tá em muitas listas de prêmio há anos, é um cara que tá nas críticas de literatura, é um cara que os livros dele são falados na academia, nas faculdades, mas é um cara que não vende tanto livro assim. Já se você pegar um Augusto Cury, ele é literalmente o autor que mais vendeu no Brasil na última década, mas ele não tá em lista de prêmio literário. Ele não tá, sabe, não é um cara bem falado na crítica especializada. Ele é um cara que o lugar que o campo literário coloca pra ele é esse lugar de literatura comercial e ponto. Então, assim, por mais que a gente possa problematizar essa divisão, a gente não tem como negar que ela atua no meio literário. Os autores ou os tipos de livros, gêneros, enfim, eles são sim reconhecidos por várias instâncias dentro desse espectro da literatura comercial de um lado e da literatura da alta literatura de outro lado. E aí essa 11ª questão, ela é para você pensar sobre como você acha que essas instâncias do meio literário vão enquadrar o seu livro, sabe? Porque se você quer escrever, por exemplo, um livro jovem que beire a comédia romântica, por exemplo, seu livro provavelmente ele vai ficar mais enquadrado dentro ali do espectro da literatura comercial. Agora, se o seu objetivo é vender muitos livros, é ter seu livro ali nas listas de best-seller, mas o tipo de literatura que você escreve uma literatura à la Bernardo Carvalho, sabe? Provavelmente isso não vai acontecer, você não vai se tornar um best-seller com esse tipo de literatura, porque é um tipo de literatura que não atrai tanto público
apesar de atrair os prêmios literários ou de atrair os acadêmicos, os pesquisadores de literatura ou a crítica especializada. Mas aí você me pergunta, Torturado, do Itamar Vieira Júnior, onde ele se encontra aí nesse espectro, né? Em qual dos lados? E aí, cara, é o que eu falei. Essas categorias, elas são problematizáveis. Torturado é um livro que ganhou muito prêmio, que é considerado alta literatura, mas que vende pra caramba, que é um grande best-seller. E é isso, sabe? Essa divisão entre alta literatura e literatura comercial, ela fica meio estranha quando a gente vai falar desse livro, ou de outros livros que têm uma trajetória parecida. Então, quando eu faço essa 11ª pergunta, não é pra você colocar uma etiqueta no seu livro dizendo, não, meu livro é isso, meu livro é aquilo. Não é isso, sabe? É para você entender que o mercado literário, o meio literário, né, o campo literário de uma forma geral, ele vai ter uma expectativa sobre determinados tipos de livro. E se você quer entrar nesse meio, você tem que entender como isso funciona, você tem que entender qual é a mentalidade e qual é o espaço que provavelmente você vai ocupar nesse meio, para você também saber quais são as expectativas que você pode ter, né, em relação a seu livro, a sua carreira como escritor, que está aí para começar ou que já está começando. Então essas foram 11 questões para você refletir, para você entender melhor se a sua ideia é boa, se a sua ideia é sustentável, quais são as expectativas que você pode ter com essa sua ideia, com esse seu projeto. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, que é o maior canal de escrita do Brasil. Aqui na descrição tem links para os meus livros e para as minhas redes sociais. E até a próxima!